Já estou aqui com a Débora Oliveira, nossa analista de economia. Tudo bom, Débora? Bom dia. Bom dia, Carol, para você. Todo mundo já acompanha a gente. Como prometido mais cedo, a Débora está aqui para falar conosco sobre uma projeção do Fundo Monetário Internacional que piorou aí a expectativa para as contas públicas do Brasil em 2026. Equilíbrio fiscal só em 2027, segundo o FMI. Agora é até interessante, né, Débora? Porque ontem a gente falava de uma projeção positiva para o crescimento da economia. A gente comentava que o mercado não reagiu muito bem, com muita felicidade, justamente por conta dessa incerteza fiscal. E aí vem essa projeção do FMI falando justamente nisso. Dá o respaldo a tudo que, na verdade, o mercado já vem sinalizando também há um certo tempo, viu, Carol? Inclusive, eu separei aqui, a gente vai dar uma olhada quais são essas projeções agora para esse governo Lula 3, as contas públicas. A projeção do FMI, então, a gente estava ali em 2022, quando o Lula assumiu com as contas, a dívida pública em 83,9% do PIB. Olha aí, eu já me enrolando aqui. Era assim que a gente estava e a projeção é que em 2026, quando termina então esse governo, essa dívida chegue à casa dos 94,7%. Ou seja, do início ao fim do governo Lula, essas contas, essa dívida pública teria um aumento de mais quase 11 pontos percentuais, o que é bastante, o que é também preocupante. A gente só viu um crescimento da dívida dessa forma quando a gente teve a pandemia da Covid-19. É importante ressaltar que essa piora nos números aqui, aliás, essa projeção acaba sendo um pouco pior do que outras que a gente tem no mercado, porque nas contas do Fundo Monetário Internacional, eles consideram alguns títulos de emissão de dívida que fica ali na detenção do Tesouro, que eles utilizam isso como um saldo ali para poder ter uma condição de juros e tudo mais. Mas não deixa de ser a mesma trajetória, Carol, que muitos economistas do mercado também estão prevendo já, de que realmente no fim desse governo Lula 3 tenha-se uma dívida com mais de 90% de proporção do PIB, o que é já muito preocupante. Imagina, 10%, 10 pontos percentuais acima. Então, esse é o grande questionamento que o mercado vem fazendo há muito tempo, ou seja, o Fundo Monetário Internacional também reconhece o crescimento do país, isso é bom, isso é positivo, é claro, para qualquer economia, mas por outro lado, a gente também tem que ter uma dinâmica positiva das contas. E é isso que vem sendo cobrado e muito. Ou seja, se você tem uma empresa, eu até falo muito sobre isso, você tem uma empresa que está tendo um faturamento positivo mês a mês, você vai aumentar a sua folha de pagamento mês a mês sem ter uma necessidade disso ou manter essa folha lá muito alta, sem ter uma justificativa, uma dinâmica, uma qualidade realmente efetiva disso? Isso precisa ser duramente discutido. O governo tem falado em fazer cortes. Só que eu acho que a grande visão ali do mercado, de vários economistas que eu converso com eles, diz assim, não tem só mais que falar, tem que fazer. E é essa grande dúvida e essa grande incerteza que gera no mercado. Quando vai fazer? Em que vai fazer? De que forma vai ser feito? Bom, só para relembrar para quem está assistindo a gente, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ele já disse que, voltando inclusive dessas reuniões, esses eventos que ele estava lá em Washington, já estava previsto para depois do segundo turno das eleições, trazer ali um leque de opções de como poderiam ser feitos esses cortes nos gastos. O mercado anseia por isso, muitos economistas também já estão na expectativa para poder gerar um pouco mais de confiança nessa questão do arcabouço fiscal. Ontem, Haddad, quando soube dessas projeções, somente disse que não tinha lido ainda o documento, mas que não concordava com essa trajetória que o Fundo Monetário Internacional estava prevendo, viu, Carol?